Olá, eu sou Monique Asimo e seja bem-vinda ao Fala Nick. Olá! Hoje eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, que para nós mulheres é um assunto muito complicado. E a pergunta que eu queria te fazer hoje é: você é ansiosa? Será? A maioria das mulheres que eu converso confessam para mim que tem essa dificuldade com relação à ansiedade. E pesquisas comprovam que nós mulheres nós somos mais propensas a desenvolver isso. Sendo que a ansiedade, ela pode ser de forma saudável, sabe? Pois ela é boa pra gente até um certo ponto, porque ela nos impulsiona pra gente realizar nossos projetos, a planejar o nosso futuro. Ela nos ajuda a identificar situações perigosas. Então, a ansiedade, por um ponto, ela é algo saudável na nossa vida e nos faz bem. Sendo que, se essa ansiedade, ela virar uma rotina, né? Algo que a gente não consiga controlar, aí sim isso começa a nos atrapalhar. E a gente precisa ficar muito atento aos sintomas para que a gente entenda, consiga medir, né, o nível em que a gente está, para saber se a gente está com uma ansiedade saudável ou se essa ansiedade já está descontrolada. E aí, se ela está descontrolada, a gente precisa sim procurar uma ajuda de um especialista, né? A gente precisa ver coisas que façam para poder amenizar. E aí tem exercícios físicos que te ajudam. Você controlar a sua hora de sono, isso te ajuda muito. E várias outras coisas, né, que você pode fazer para ir amenizando isso, se a sua ansiedade está no nível desenfreado. Mas é importante demais você procurar um especialista para que ele te ajude. Mas hoje o que eu queria focar com você não é a respeito desse aspecto. Eu queria falar e compartilhar um pouquinho com você de conselhos práticos para você vencer a ansiedade em Jesus. E aí eu comecei a pensar sobre esse tema e por que a gente fica ansiosa? Na verdade, nós mulheres queremos ter o controle de tudo, né, minha filha? A gente quer ter o controle do que a gente vai vestir, do que a gente vai comer. A gente quer ter o controle das nossas amigas, das amizades que as nossas amigas têm, o que elas postam no feed. A gente quer ter o controle do nosso marido. Eu amo controlar a roupa que o Léo vai usar. E ele vai lá e faz tudo o contrário do que eu projetei pra ele. Então, assim, a gente quer ter o controle de tudo. E querer ter o controle é algo bom, sabe? Porque isso faz com que a gente se programe, faz com que a gente se organize. O problema todo é quando o que nós organizamos, o que nós projetamos, isso não sai do jeito que a gente projetou, não sai do jeito que a gente programou. Esse é o problema. E quando isso acontece, você fica ansiosa? A ansiedade toma conta de você, você fica inquieta, isso rouba a sua paz. Se isso tem controlado você, quando as coisas não saem como você programou, isso te desestabiliza, então aí a gente tem um grande problema. E eu lendo 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7, vai dizer assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Que texto lindo! E eu queria, em cima dele, compartilhar com você atitudes que a gente precisa ter para vencer a ansiedade em Jesus. E a primeira delas é: ore entregando para Deus essa ansiedade. Você não precisa lutar sozinho. A palavra de Deus vai lançar: lance sobre mim essa ansiedade, porque eu tô cuidando de você. Tem coisas que a gente passa na nossa vida que realmente são pesos, que a gente não consegue sozinho, e Deus está falando: lança, porque eu quero cuidar de você. Você não pode permitir que essa ansiedade venha te esmagar, venha fazer você sofrer, venha te tirar do foco, venha te desestruturar. Se ele está dizendo: lança sobre mim. E como que a gente consegue lançar nele? Dedique tempo em oração. Comece a falar para ele, se abra para ele, lance o que está no seu coração, gerando essa angústia, te desestruturando, causando medo, insegurança. Lance nele tudo isso, porque ele fala: eu tô cuidando de você, eu vou aliviar esse teu fardo.
A segunda atitude é: ei, confia em Deus, confia em Deus. E lá em Salmo 56, versículo 3, vai dizer: quando eu temer, vou confiar em ti. Às vezes, a questão toda da ansiedade vem porque às vezes também a gente pensa que a gente está sozinho, que ninguém vai nos ajudar, e Deus está dizendo: ei, confia em mim, eu estou cuidando de vocês, Ele te ama. A gente precisa confiar e descansar e entregar nas mãos dEle e deixar Ele assumir o controle. Nós não temos por que temer ao nosso futuro, pois a nossa vida está nas mãos dEle. Ele está no controle, Ele não perdeu o controle. Lembra disso, toda vez que a ansiedade tentar te consumir, traz isso à memória. Eu confio num Deus que é poderoso, o Deus do impossível, e minha vida está segura nas mãos dele, não há o que temer. A verdade é que a gente faz muitos planos, e a insegurança desse futuro, a crise do nosso futuro, se a gente vai viver, se a gente não vai viver, isso gera muita ansiedade dentro de nós. E o versículo vai dizer assim, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Entenda algo, eu fui procurar no original o que significa esse humilhem-se. E lá no original tá escrito assim, reduza a um só plano. Ei, Deus, Ele sabe os planos que Ele tem a nosso respeito. Não é errado a gente fazer planos, mas nós precisamos entender, ei, esses aqui são os meus planos, mas que prevaleça o teu plano, que é perfeito, a tua vontade, que é boa e agradável. Eu me submeto, eu me humilho ao seu controle, ao seu plano, porque eu sei que é muito melhor do que o meu, que os seus pensamentos sobre mim são muito maiores do que o que eu tenho. E aí, ele vai dizer, para que ele os exalte no tempo devido. Vai chegar o tempo de você viver e desfrutar de tudo que Deus tem pra você, porque o plano que Ele tem pra você é plano de paz e não de mal, de gerar esperança em um futuro. Então se apegue nessa promessa e, ei, Senhor, esses aqui são os meus planos, mas eu me humilho, eu me submeto ao teu plano, porque é muito maior do que os meus. E eu descanso no seu controle, porque eu sei que o Senhor não perdeu o controle. E por último, eu quero te desafiar. Ande com pessoas que te encorajem. Sabe? Lá em Provérbios 12, 25 vai dizer assim: a ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alegra o coração. Ei, não se isole. Muitas vezes Deus, Ele vai usar pessoas para te ajudar. Pessoas ali, sabe, que cheias do Espírito Santo, que vão ser usadas para lançar uma palavra sobre sua vida, para poder te abraçar, para chorar com você, para caminhar com você. Palavras, sabe, que vão te trazer vida e vão influenciar essa situação toda que você está vivendo. E isso faz bem. Se cerque de pessoas que te encorajem na verdade, que te ensine cada vez mais a depender desse Deus, que tenham palavras que vão te encorajar e te desafiar a viver o que Deus tem para você. Colhe com pessoas que agreguem na sua vida valores, que agreguem na sua vida, que te ajudem e não que te afunde mais ainda. Nós unidos, nós somos mais fortes, e uma das formas de Deus de nos abençoar é colocar pessoas para nos ajudar. Então, essas dicas práticas é que eu queria compartilhar hoje com você. Nós não estamos livres de ser ansiosos, né? A gente pode passar por isso mediante tantas dificuldades, mas ei, lança no Senhor, porque Ele está cuidando de você. E entenda algo, por mais que você faça os seus planos, sempre coloque na sua mente, ei, o plano de Deus é muito maior e melhor que o meu. Então, Deus, esses são os meus planos, mas que a tua vontade prevaleça e que eu viva os planos que o Senhor tem para a minha vida, que são muito maior do que eu posso imaginar, sequer pensar. Então que você confie nesse Deus que te prometeu, porque se Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Então não tem o porquê a gente andar ansioso, porque a gente sabe que Ele está no controle. Se Ele prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Então
Que Deus te abençoe. Eu espero que tenha te abençoado. Eu espero que seja um novo tempo na sua vida, um tempo de viver na dependência do Senhor e que você seja livre de uma vez por todas dessa ansiedade, vivendo na certeza de que o nosso Deus, Ele cuida de nós e nele nós estamos seguros. E o que Ele tem para mim e para você é um futuro e uma esperança de um futuro glorioso. Confie nele, descanse nele. Que Deus te abençoe.